Seja bem-vindo a mais uma aula de liderança pastoral. Nesse momento eu quero conversar rapidamente com você sobre um tema que é fundamental quando nós pensamos em liderança, que é a questão da motivação do líder. Qual que é a sua motivação quando você se dispõe a querer exercer a função de líder? Nós entendemos que se você toma essa atitude, é porque você entende que Deus o chamou para liderar algum ministério ou uma igreja, enfim, exercer o papel de líder dentro da igreja de Cristo. Mas qual é a sua motivação? O texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 3, muito conhecido, é o famoso capítulo onde o apóstolo Paulo nos fala de amor. Ele toca na questão da motivação. Diz o texto: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em outras palavras, o que a palavra de Deus está nos colocando aqui é que mais importante do que aquilo que fazemos é a motivação que nos leva a fazer aquilo que estamos desenvolvendo. E o capítulo ele vai falar sobre amor. Jesus Cristo definiu os mandamentos como sendo amar a Deus sobre todas as coisas, o maior dos mandamentos. A Bíblia resume os mandamentos nisto, mas Jesus Cristo, quando indagado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse: o maior do mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua mente, em outras palavras, de verdade, com todo o seu ser, e ao próximo como a você mesmo. O amor, ele deve estar na raiz e ser a motivação para todas as nossas atitudes, principalmente enquanto líderes. Enquanto ocupamos a posição de liderança cristã, o amor a Deus deve ser a nossa motivação. Isso parece algo tão simples, mas quando nós olhamos tudo aquilo que ocorre no mundo atualmente, nós percebemos que há uma dificuldade das pessoas compreenderem isso. E nós encontramos tantas pessoas desenvolvendo grandes obras, aparentemente, mas quando você olha para a motivação, você vê que a motivação não é o amor a Deus. A motivação, muitas vezes, é o amor a si mesmo. A motivação, muitas vezes, é a riqueza. Paulo advertiu a igreja dos seus dias, falando de alguns líderes, alguns mestres, que não estavam adorando a Deus, mas que o Deus deles era a própria barriga. Em outras palavras, eram homens que já na época do apóstolo Paulo usavam a posição de mestres, a posição de liderança para subjugar as pessoas e para se beneficiar. Aí alguém pode falar, mas aí estamos julgando. A palavra de Deus, quando nos fala a respeito dos mestres, diz que é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Ou seja, essa regra não é uma regra que eu vou usar para ficar julgando as pessoas, porque eu não tenho essa autonomia, não me foi dado a mim nem a você exercer o papel de juiz. Mas quando se fala de mestres, a Bíblia diz que pelo fruto que esse mestre produz, você pode saber se a árvore é boa ou não.
Um mestre que, ao invés de falar de Jesus, ele fala da sua igreja como sendo a solução para os problemas. Um mestre que, ao invés de falar da graça de Deus, fala do julgo da religião e do esforço próprio. Um mestre que humilha Deus, dizendo que Deus ele precisa receber o seu dinheiro para então te abençoar. Um mestre que fala mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa. Um mestre que passa para a igreja de Cristo, não o modelo da humildade que nós vemos em Jesus, mas coloca o glamour, né? A glória desse mundo como sendo o padrão. Esse é um mestre que está produzindo frutos amargos. Esta não é uma boa árvore. Agora, qual que é o grande desafio e o grande problema? É que, conforme a Bíblia nos ensina, quem pensa estar em pé, veja que não caia. A tentação que muitos cederam, essa tentação, ela vem a todos. E é por isso que você deve olhar e prestar atenção em toda essa matéria e ouvir cada uma das aulas e a cada dia ministrar a seu próprio coração. Eu preciso diariamente conversar com o meu coração e perguntar: Ezequias, o que está motivando você a fazer o que você está fazendo? Nós precisamos ministrar o coração. E quando percebemos que qualquer outro tipo de intenção, desejo ou motivação está assediando o nosso coração, nós precisamos cair de joelhos e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Devemos clamar e pedir: Jesus, o Senhor que serviu ao Pai de forma perfeita para ser o nosso exemplo. O Senhor que é o Deus que se fez homem, o Senhor que é o Filho no qual o Pai tem todo o seu prazer, viva em mim, remove do meu coração toda motivação errada, para que assim as minhas ações na liderança, como líder que o Senhor tem me chamado, seja não palha, feno, madeira, mas para a sua glória, que seja prata, seja ouro, seja pedras preciosas, para a honra e glória de Jesus. Com isso no coração, vamos continuar ouvindo aí o professor Elias Dantas na matéria Liderança Cristã. Vamos pôr o primeiro de ontem aí para... E quantos não estavam ontem à noite aqui, agora estão? Então, por amor a vocês, vamos uma rápida revisão. Nós começamos ontem pedindo a vocês para nos dizerem quantos quadrados tinham aqui. Saiu de tudo, todo tipo de opinião. E está tudo certo, todos acertaram. Porque é uma questão de perspectiva. Vimos aqui na resposta a essa pergunta, que a seta está ali. Então muitos não conseguiram localizar a seta, porque a gente vê o que os nossos olhos são treinados para ver. E a gente está aqui esses dias para a gente aprender a ver algumas coisas a respeito da liderança, que de outra sorte não viríamos. Então nós fomos adiante. Ao próximo aí, sou eu que estou mudando, né, rapaz? Aí fica difícil agora, hein? E vimos a definição de liderança, de líder. Afirmamos aqui que a coisa mais difícil é encontrar nos livros a definição do que é um líder. A gente encontra muita definição sobre a tarefa do líder, que é a tarefa da liderança. Mas a pessoa do líder é algo muito difícil de ser definido. E os livros não tratam da pessoa, porque os livros querem vender. Então eles tratam a respeito da tarefa da liderança. Eles tratam a respeito do processo de liderança, etc. Mas como aqui nós estamos tratando do líder segundo o coração de Deus, a gente deu essa definição aqui, dizendo que o líder é vamos recordar lendo todos juntos? Um líder é uma pessoa com capacidades e responsabilidades dadas por Deus e que influencia um grupo específico do povo de Deus em direção aos seus propósitos
Muito bem, nós afirmamos ontem que todos são líderes, no sentido de, embora nem todos tenham posição de liderança, há uma diferença muito grande entre posição de liderança e a capacidade de influenciar os outros, que é o que o líder faz. Todos nós aqui influenciamos alguém. Então, alguns influenciam muita gente, mas todos nós somos influenciados e influenciamos alguém. Neste sentido, você e eu somos líderes. Somos líderes. E observe que não está dizendo que é um homem. Está vendo ali? Diz que é uma pessoa, porque homens e mulheres são dotados da receita da liderança. Então, é para homem e para mulher. É uma pessoa, vimos ontem, com capacidades e responsabilidades dadas por Deus. As capacidades acabei de mencionar. Aquilo que Deus já lhe dá ao nascer. Aquilo que você adquire pelo seu esforço. E os dons espirituais que Ele dá quando você nasce de novo. Essa combinação, ela lhe põe numa posição de liderança, numa competência de liderança em alguma área para o qual Ele está lhe treinando para este fim. E essa área passa a ser a sua responsabilidade. E nela você influencia as pessoas que estão ao seu redor, para os propósitos de Deus para aquele grupo. Então, liderança, acima de tudo, tem que ter um componente de discernimento da vontade de Deus muito grande. Mas aí ontem nós ficamos nos pilares da liderança. Alguém recorda o que tratamos aqui ou não? O primeiro pilar foi o pilar do caráter. O caráter, cujo núcleo, qual é o núcleo central do caráter? Alguém lembra? A integridade, o bloco de valores inegociáveis que cada um de nós temos, que define quem somos. Se a gente quebrar, nós estamos liquidados. Depois vimos o segundo pilar, que é o pilar do conhecimento. Afirmamos que há muita gente boa, homens e mulheres na liderança da igreja, que vale a pena ser admirados e obedecidos, é o povo bom. Mas se essa pessoa não tiver conhecimento, tem muita gente, não se esforçar por aprender, não souber direcionar-nos para as respostas que procuramos, etc., há muita gente boa e que tem conhecimento. Mais cedo ou mais tarde o povo sai. E não adianta reclamar. Eles vão para o outro. Terceiro pilar é o pilar dos resultados. A mesmice, ela tem até um seu lugar, porque dá um sentido de segurança, você está em terreno conhecido. Mas com o passar do tempo, se as caras são sempre a mesma, se nada acontece, se os verbos são todos do passado, a gente cansa. A gente cansa. E há muita gente boa que é uma verdadeira enciclopédia, onde resultados estão acontecendo. E aí eu desafiei a igreja para considerar, diante de Deus, o envolvimento de todos, com o pastoreio do novo pastor que vocês têm, que é um homem tão bom, e seguindo aí o exemplo do reverendo João, que teve um ministério tão brilhante aqui nesta igreja, vamos quadruplicar isso aqui, é possível. Com o esforço de todos nós vamos, porque temos que ter os resultados. Então vimos que esses três primeiros, eles são pilares universais para crentes e não crentes. E terminamos ontem com o último, da unção divina. O cristão em posição de liderança, o líder cristão que perde a unção está liquidado. Ele pode ser uma pessoa de muita integridade, pode ser uma pessoa de muito conhecimento, pode ser uma pessoa que a engenharia da igreja, os programas da igreja garantem o movimento, mas se a gente perder a presença de Deus, o sentido de Deus na nossa vida, a gente com Ele, Ele com a gente, que unção é isso aí, é Deus comigo, é Ele ali comigo, e eu com Ele, nós perdemos tudo. E ontem terminamos com isso aí. Alguém tem algum comentário a respeito de ontem? Eu mencionei dos movimentos de vigor da igreja e avivamento com os jovens, mas não foi para ofender ninguém, diferentemente. Nenhuma pessoa mais idosa ficou ofendida aqui não, né? Porque os jovens sem o conhecimento dos mais idosos estão liquidados também. Então, esses aí são os pilares, Eu ia dizendo assim, hoje uma valorizada no pessoal da minha idade, para cima.
Porque houve um caso na história das missões, quando a Bíblia diz, jovens eu vos escolhi porque sois fortes, tendes vencido o maligno, é batalha. A palavra de Deus permanece em vocês. Pais, ou mais idosos, eu vos escolhi porque tendes conhecido aquele que é desde o princípio, 1 João, conhecimento, tem que ter essa simbiose na igreja. Houve um famoso caso da tribo nas Filipinas, há 100 anos atrás, quando os missionários luteranos descobriram uma tribo da Idade da Pedra, vivendo em caverna nas Filipinas. Havia mais ou menos 100 índios, ou nativos, né? Então, entre eles havia uns 14 a 15 anciãos. O ancião de lá era 40 anos, 50 anos, a expectativa de vida era muito pequena, mas era um ancião em relação aos outros. E eles tinham um machado de pedra na mão. E os missionários observaram que os mais jovens procuravam os anciãos quando precisava derrubar uma árvore, fazer alguma coisa, quebrar uma rocha para construir uma casa, etc., abrir um buraco para pudesse ficar, que eles moravam nas cavernas, eles procuravam mais velhos. Mas era um machado de pedra, ficou conhecido como o famoso caso do machado de pedra. Missionários muito bem intencionados. Então eles falaram, mas esse pessoal está muito devagar, vamos fazer um bem para a sociedade aqui? Eles trouxeram um machado de aço e deram para todos os jovens um machado de aço. As árvores caíram muito mais rápido, concorda comigo? Tudo caiu mais rápido e os mais velhos se suicidaram. Todos os 15 cometeram suicídio. Aí uma tribo, um grupo pertinho, atacou aquela vila e os 85 que restavam, jovens, não lutaram, cometeram suicídio. Então foi o famoso caso da extinção de um grupo. Isso é uma história, na antropologia a gente estuda, como boas intenções às vezes não produzem os resultados esperados. Porque os missionários, bem intencionados, esqueceram de discernir que para a estabilidade daquela sociedade, o conhecimento, a experiência, o tesouro da experiência estava com os mais idosos, representado no machado de pedra. Então, quando a crise aconteceu, os mais idosos, por falta, perderam o propósito da existência, se cometeram o suicídio. Quando a crise aconteceu, os jovens procuraram os mais idosos, eles não existiam mais. Então, eles não tinham mais o conhecimento para resistir. Como resistir à crise do ataque que está vindo, e eles cometeram suicídio também. Não é uma história triste? Mas como é verdadeira? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. São mesmo. A palavra de Deus permanece em vós. Tende vencido o maligno. Bota a turma para trabalhar, porque não há avivamento sem mocidade. Mas, pais, eu vos escrevi porque tendes o conhecimento. Que coisa bonita, rapaz. Aleluia. Não é assim? Então, tá bom demais. Tá resolvido, colega? Fiz a média aí ou não? Então tá bom. Bom, hoje nós vamos tratar das prioridades. Porque a gente, todos nós somos o tempo todo desafiados a decidir se a gente vai andar por urgência ou por princípios e prioridades. O tempo todo a gente tem urgência na nossa vida, não tem? Não é assim? Se você quiser responder às emergências da sua vida, você não faz mais nada na vida, concorda comigo? As emergências, principalmente quando a gente está na liderança, em qualquer coisa, na igreja, no seu emprego. Se a gente não andar pelas prioridades, pelos princípios centrais, nós vamos ser indivíduos correndo atrás de urgências. Urgência, ela vem e vai. Entendeu? As prioridades permanecem. Então, a gente sempre tem que estar discernindo isso aí. E Paulo entendia muito bem isto, quando ele conversou com a liderança da igreja que ele havia fundado, a igreja de Éfeso. Eu vou chamar a sua atenção ao texto, Atos 20. Olha o que é que diz lá. Atos 20, 17 a 24. O texto diz assim, Atos 20,
17 a 24. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, ele lhes disse: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária. Na ida dessa viagem, ele ficou 2 anos em Éfeso, que ficava na Turquia de hoje, que ficava a 60 quilômetros de Mileto, um porto, que ainda existe até hoje na Turquia. E ele ficou 2 anos ali ensinando. A arqueologia tem descoberto que, devido ao calor, as pessoas trabalhavam das 4 ao meio-dia, naqueles dias. Dormiam do meio, almoçavam e iam dormir do meio-dia às 4, e saíam para fazer compras e sociabilizar das 4 horas em diante, que o calor tinha diminuído. Então, provável que Paulo tenha alugado aquela escola mais improvável pelo nome possível, escola de tirano. Um tirano, Paulo alugou de um tirano a um lugar para ensinar a igreja os caminhos de Deus e a palavra de Deus por 2 anos. Agora ele seguiu viagem, ele está voltando mais ou menos 3 anos e meio depois, e foi assegurado a ele pelo Espírito Santo que ele tinha que utilizar aquela última oportunidade para encontrar os presbíteros, porque o que aguardava a ele lá em Jerusalém seriam cadeias e tribulações. Ele não teria outra chance de encontrar a liderança da igreja que ele havia fundado e treinado. Então o navio para, ele manda buscar os presbíteros da cidade de Éfeso, e ali ele tem essa conversa com ele, onde ele fala das prioridades da liderança, as prioridades da liderança. Agora, o que é interessante é que ele, ao começar no verso 18, ele diz assim: vocês viram como eu fiz. Ele se põe na posição de um líder ensinando outros líderes. Ele diz: vocês viram como eu fiz, façam o mesmo. Olhe, meus irmãos e irmãs, treinamento, existem várias maneiras de se treinar pessoas. Então, não esqueça isso que eu vou te dizer aqui. De cada 100 líderes no mundo, 3 líderes são treinados formalmente. O que é um treino formal? É um treino sistemático, tem um começo, meio e fim, e no final dá as credenciais para a ordenação, dá um diploma, o cara é um bacharel, um doutor, é um mestre. Só 3 em cada 100 pessoas no mundo conseguem seguir um treinamento formal, líderes formais. Se perguntássemos aqui quantos de nós temos diploma universitário, por exemplo, é provável que fosse uma minoria, porque no Brasil é uma minoria. Nos Estados Unidos, onde eu trabalho e vivo, somente 16% das pessoas terminam faculdade. 16%, 84%, não. 30 e poucas % começam, 16% terminam. Não é interessante isso aí? Porque exige uma sistematização, é uma coisa mais demorada. Esse é o treinamento, quando a gente investe treinando outros para a liderança de uma maneira formal. 27% dos líderes no mundo são treinados de uma maneira não formal. Então, a primeira maneira de treinamento qual é? Formal, que é o treinamento sistemático que dá o que no final? Um diploma. 27% dos líderes, não é de igreja não, líderes no mundo, são treinados não formalmente, que são aqueles cursos que a gente dá, que a empresa dá. Na empresa que você trabalha, se for uma empresa
tamanho médio para cima, eles constantemente têm cursos, não tem? Onde você se aprimora para beneficiar uma área da igreja. É a nossa escola dominical, é um curso que você dá. Esses são chamados no estudo da liderança, formação de liderança, treinamentos não formais. Quer dizer, eles são sistemáticos, mas ao final você não recebe um diploma. Você recebe no máximo um reconhecimento da igreja ou da empresa, um aumento de salário, etc. Mas você não pode dizer, depois de um treinamento não formal, que você terminou um doutorado. Não terminou. Você terminou um curso sistemático, mas foi um curso. Então, a cada 100 líderes no mundo, 3 líderes são treinados de que maneira? 27 são treinados como de quê? Não formal. Então, 3 são treinados de que maneira? 27 são treinados de que maneira? Mas não é possível. Não formal. Agora, 70% são treinados de uma maneira informal. O que é o treinamento de uma maneira informal? É pôr junto de vocês. É o que Jesus fez, mandou 2 a 2. E é o que Paulo fez aqui. Paulo não fundou não deu diploma a ninguém, mas ele diz aqui para os presbíteros: vocês viram o que eu fiz, faça o mesmo. Então, qual é o meio mais eficaz de liderança, para uma liderança eficaz no mundo inteiro? É o meio informal de treinamento. É quem sabe fazer, põe alguém ao lado para aprender. Não é assim com os pais. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, e o segundo e o terceiro, vou parar no terceiro. Eu sou filho de uma família de 22. Eu sou número 21. E meu pai era mais velho do que eu, 76 anos. Mamãe era mais nova do que meu pai, 40 anos. Então, os números 21, mas eu tenho 3. Quando eles eram pequenos, eu era pastor aqui no interior de São Paulo, havia uma coisa que eu gostava de fazer. Os pais, a gente faz isso. Às vezes eu deitava no chão, e quando eu menos esperava, meu filho estava deitado igualzinho como eu estava deitado. Aí eu mexia para um lado, ele mexia também. Ele estava, a imitação, o informal é aprendizado por imitação. Está entendendo o que estou querendo dizer? É o meio mais comum, menos caro e mais eficiente de treinar outras pessoas. Põe ao lado de quem sabe. Paulo fez isso nesse texto de Atos capítulo 20. Então, não adianta complicar demais a vida, não. Põe quem sabe fazer ao lado de quem não sabe, mas quer aprender. E aí a coisa funciona. E ele diz para os presbíteros: vocês viram como eu fiz, façam o mesmo. Então ele vai relembrar aos presbíteros as prioridades do ministério, da vida de cada um de nós que nos envolvemos no ministério. Não é pastor só que está em ministério, não. Vamos acabar com esse negócio. É qualquer pessoa que se envolve em tarefas ministeriais. E é importante para que a gente aprenda a discernir o que é essencial do que é urgência. Urgência, mande alguém fazer. Essencial, é o que vai dar a sequência à vida da igreja. É a essência que transforma vidas. Que prioridades são essas que ele diz aí? Ajude-me a discernir aqui. Primeira delas está no verso 19. Qual seria... alguém lê aí em voz alta. Vamos ler todos juntos o verso 19. Vamos lá. Servindo, Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo diz: vocês viram como eu fiz. Desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia. Vocês viram. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu tive um cuidado muito grande para que vocês ficassem vendo, para vocês aprenderem. A prioridade de nível 1 da liderança eficaz. Qual é o nome que sintetizaria isso aí que você colocaria? Se tivesse uma palavra para sintetizar o verso 19, o que é que você colocaria? Ou uma frase? Humildade, serviço. Vamos juntar as duas? Serviço com humildade. O que é que acha? Vai ou não vai? Porque não é isso que ele diz aí? Então,
Mas aí é um serviço com humildade aos outros ou a quem? O que é que ele está dizendo aí? Ao Senhor. Por isso que tem que ter lágrimas. Porque a coisa mais difícil do mundo é a gente aprender a dar glórias a Deus e não a nós mesmos. A grande verdade é que todos nós gostamos do bem feito da parte dos outros em relação a gente. Se o bem feito não vem, eu já escutei tantos irmãos em nossas igrejas presbiterianas, líderes, SAF, o PH, UPA, o MP e ministérios, dizendo assim: quando eu fiz as coisas certas nessa igreja, ninguém disse bem feito. Quando não deu lá muito certo, caíram de pau em cima de mim. Eu não quero saber mais nada aqui. Já ouviram essa conversa ou não? Povo ingrato, miserável, aquele negócio todo. Pois é, a quem nós estamos servindo? No nível das nossas motivações. Aliás, a pergunta mais chave aqui é a seguinte: como é que você se vê diante de Deus? Como é que eu me vejo diante de Deus? Como aquele que serve a Deus ou como aquele que quer ser servido por Deus? Estamos tratando aqui de prioridades. A sua prioridade você que tem atividades ministeriais nessa igreja já, alguma coisa você está fazendo. Quando você faz, quem é que você... Esse é o confessionário. Você aí é o momento do confessionário. Quem é que você quer? A quem você está servindo? No nível das suas motivações, a quem você está servindo? A você mesmo, para receber o bem feito? Ou a Deus, que julga todas as coisas? É uma luta constante no meu coração e é no seu. Concorda comigo ou não? Porque a gente gosta do elogio. O elogio é bom demais, tomara que venha sempre. Mas ele tem que ser uma consequência e não a razão da minha motivação. Está seguindo comigo? É assim, John MacArthur, uma vez, ele disse que foi entrevistado por um repórter. O repórter perguntou para ele: pastor, o senhor gostaria de ser pastor do mundo inteiro? Ele começou a igreja há 40 anos, hoje tem 8 mil membros. Escreveu o Novo Testamento, comentário do Novo Testamento inteiro, tem programa de televisão, abriu uma universidade, um seminário. É uma coisa tremenda, é uma máquina. Coração pelos perdidos. Se eu estivesse no lugar dele, eu diria, sem titubear, claro! Mas ele respondeu para o repórter, de maneira nenhuma. E aí o repórter pergunta para ele, não esperava aquela resposta: por que o senhor não quer ser pastor do mundo inteiro? Falou: meu filho, primeiramente, essa posição já está ocupada. Não está disponível. Já tem um supremo pastor e bispo universal das nossas almas e o nome dele é Jesus Cristo. Segundo, se eu quiser mesmo, no meu coração, ser pastor do mundo inteiro, eu não vou estar cooperando com Cristo. Eu vou estar competindo com Cristo. Competindo com Cristo. Então, a liderança, você e eu, eficaz, se a gente vai deixar a decoração e quer pensar no essencial, o essencial nas prioridades é como nós nos vemos diante de Deus. E temos que nos ver como aquele que serve a Deus. Serve a Deus. Jesus, em Mateus 6,1, diz assim: guardai-vos, quer dizer, toma cuidado, zele, para não fazer os seus atos de bondade diante dos outros, com o fim de ser desconhecidos e reconhecidos pelos outros. Quer dizer, com a intenção de ser, de outra sorte não terás galardão nenhum do vosso Pai Celestial. O que Jesus está dizendo e se você ler a continuação do texto, Mateus capítulo 6, você vai ver quais são os atos de bondade que ele está mencionando lá. São atos de adoração pública, são atos de dar esmola, são os atos, aquelas coisas da prática da vida. Ele diz, se você estiver fazendo para que as pessoas reconheçam que você é o bom, se elas não reconhecerem, você não vai receber mais nada de Deus, porque Deus nunca foi o seu objetivo. Está seguindo comigo aí ou não?
Então, eu e você temos que regularmente, não digo diariamente, mas regularmente, fechar a porta do banheiro, olhar no espelho e perguntar a gente mesmo: a quem eu estou servindo? A mim mesmo ou a Deus? E vamos descobrir que a gente serve muito a gente. Por isso o texto diz aí, servindo ao Senhor com lágrimas. Há muitos de nós que o altar da presença de Deus não sente o molhadinho de uma lágrima há décadas. Não tem jeito de lutar contra o nosso ego sem o quebrantamento na presença de Deus, sem o reconhecimento que estamos errando. Passa tudo por aí. Então o altar da presença de Deus tem que estar regado pelas lágrimas do nosso arrependimento, por errarmos tanto, por querermos tanto a nossa glória, competindo com Cristo. Ninguém dormiu ainda não? Então a prioridade nível 1 é a prioridade para com Deus, que é servir a Deus com coração humilde e com lágrimas. Pois você lê em casa 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 4, onde Paulo diz que o que Deus espera quando seu filho voltar é que a gente seja encontrado como dispenseiro fiel. Você lê todo o texto. Mas essa palavra dispenseiro era a palavra, eu tive o cuidado, pensei que era diáconos. Quando eu fui ver no grego, é a palavra opereta. E não está pensando num cantor de ópera, não. Opereta aí é um marinheiro dos barcos fenícios. Os barcos fenícios, antigamente, na costa do Líbano, eles tinham 3 andares. O andar de cima era o andar do capitão, da navegação, etc. O andar do meio era a caserna, onde dormiam e comiam. O andar de baixo era o andar onde ficavam os escravos acorrentados, recebendo chicotada nas costas, remando, quando dava calmaria no meio do mar, tinha água até o joelho. Era um andar horrível, pois o nome daqueles marujos, ali, lá do andar mais baixo, eles eram chamados operetas. Quando o navio no meio do mar faltava o vento, aquela coisa tremenda, não adiantava a vela, ele não ia em canto nenhum, só ia para frente por causa dos que remavam lá embaixo, por causa dos operetas. Então, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz que quando Jesus Cristo voltar, o que ele espera de mim e de você, líderes, somos líderes, o que ele espera da gente é que a gente seja achado fiel como um opereta. Em outras palavras, quem olhar de fora para a nossa vida, que veja só a arca da salvação que é Jesus Cristo. Quem olhar para a nossa igreja, veja Cristo. Agora, sem o opereta, a igreja não vai em canto nenhum. Porque há momentos na história da igreja que é uma paralisia miserável, não é assim? Ela só muda para frente, o barco só recomeça a singrar o mar das experiências da vida, se tiver os operetas, aqueles servos humildes que estão lá, acorrentados, servos, escravos de Cristo, com água pelo tornozelo, mas absolutamente indispensáveis. São os operetas. Então, a primeira coisa a primeira prioridade é a prioridade a quem eu sirvo, a mim mesmo ou aquele que merece toda a nossa servidão. Servir com um coração humilde e com lágrimas. Tudo bem até aqui? Agora vamos à prioridade número 2 da liderança eficaz. Está no verso 20. O que é que diz lá? Vamos ler todos juntos? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, a prioridade de nível 2 do líder fiel e eficaz, a prioridade de nível 1 foi a prioridade para com Deus. Qual é a prioridade para com Deus? Me ajuda aí, vamos lá? Servir a Deus com humildade. A prioridade de nível 2 da liderança eficaz é a prioridade para com a irmandade, para com meu irmão e irmã em Cristo na igreja. E segundo o apóstolo Paulo, desde o primeiro dia, treinamento informal, ele demonstrou como tinha que ser àqueles que haveriam de ser presbíteros. Ele diz, desde o primeiro dia, quando eu entrei na província da Ásia,
Quando eu encontrava um crente, eu anunciava coisas que iam ajudar o crente a melhorar e não a piorar. Ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e também de casa em casa. Olha, se há um povo enrolado é o crente. E se há um povo enrolado entre os crentes são os líderes. A gente briga por tudo, é um briga por poder. Minha pressão já foi a 19/14. Eu tomo comprimido até hoje por causa por causa de uns indivíduos. É uma briga para quem manda, quem não manda, quem manda, quem... E fala mal por trás. Ou será que não existe isso aqui em Minas Gerais? É só em Gana, só na Uganda, Não tem não, Triângulo Mineiro só tem pão de queijo e caldo de cana. É uma maravilha, viu? Olha, o cristianismo é a única religião no mundo, preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. O cristianismo é a única religião no mundo onde eu só melhoro se quem estiver ao meu lado melhorar como fruto do relacionamento comigo. Porque diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas sim o bem do outro. Isso é o cristianismo. Isso é o cristianismo. Não é melhor dar do que receber? Melhor dar do que receber. A pior coisa do mundo são os coronéis na igreja, liquidando a igreja e trata a igreja como um patrimônio privado. Não entende que o segredo de um bom presbítero, o segredo de um bom diácono, o segredo de um ótimo presidente de mocidade, presidente de UPA, o segredo de um bom professor de escola dominical, é se, quando deixar de ser, o povo debaixo da liderança dele está mais crente, melhorou, caminhou bem. É assim. Essa é a visão bíblica da coisa. Não adianta tratar a igreja como curral, não. E há muito disso por aí afora. Há muita briga por poder dentro da igreja. E isso desgraça a vida da igreja. Eu sei que não é o caso aqui, Deus querendo. Mas, mas a gente tem que ficar atento, porque quando a igreja é pequena, isso não é lá muito problema, porque tem 10 pessoas, mas quando ela vai ficando grande, o olho fica grande também. Então Paulo dizia, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, eu encontrava um crente, eu fazia de tudo para o crente melhorar. Meu filho perguntou para mim, pai, quando ele era jovem, adolescente, pai, eu posso namorar fulano e tal? Falei, meu filho, você pode namorar quem você quiser. Mas primeiro eu estava muito feliz, porque um adolescente hoje em dia pedir ao pai se pode namorar, você tem que dar um culto em ações de graça por 30 dias seguidos. Depois eu falei, aí quando eu disse para ele, filho, você pode namorar quem você quiser, ele me deu um beijo, me deu um abraço, que pai maravilhoso, mas não é tudo isso não, peraí, calma. Você pode namorar quem você quiser, contanto que quando o namoro acabe, que vão acabar vários, a pessoa que namorou você saiu melhor do relacionamento, mais crente, amando mais a Deus, amando mais o povo, do que quando começou o relacionamento. Pois é, filho. Porque o cristianismo é a única religião no mundo que a gente mede o sucesso do nosso ministério pelo progresso dos outros. Pelo progresso dos outros. Disseram para o Joãozinho, para a classe do Joãozinho, amanhã só dou presença se, a professora falou, se trouxer uma frase bonita. E o Joãozinho foi para casa, nem não aguentava, chegou, mãe, pai, Joãozinho, né? Eu preciso de uma frase bonita para amanhã, senão eu vou receber falta na classe. O pai falou, não tem problema, meu filho. Diz assim, é melhor dar do que receber. O Joãozinho dormiu repetindo, é melhor dar do que receber, melhor dar do que receber. No dia seguinte lá vai, Mariazinha, o dia está bonito, as flores estão lindas. Antoninho, o beija-flor já passou na minha jardim hoje, muito bem, presença. Joãozinho, é melhor dar do que receber. A professora falou, incrível, você, Joãozinho,
Que coisa linda. Quem lhe falou essa frase? Ele falou, foi meu pai. Eu falei, e o seu pai é pastor? Ele falou, não. O que é que seu pai é? Ele falou, é boxeador. Agora, a gente como crente e líder, o cristão pode conversar sobre o que ele quiser na vida. Pode ou não pode? A gente é livre ou não? A gente pode conversar sobre política, sobre esporte, Olhe, líder que não conhece as Escrituras, não se interessa pelo estudo da Escritura, entrega o que você está fazendo. Crie vergonha. Está atrapalhando a igreja.